Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3, que vai tratar do tema A Natureza e a Queda. Estamos estudando tudo sobre a queda, neste trimestre, que é o tema geral do trimestre, a queda e redenção. Nas lições anteriores, nós entendemos como o pecado entrou no mundo através do primeiro casal, Adão e Eva. E as consequências desse pecado, o que aconteceu após este primeiro casal desobedecer a Deus. Entrou o pecado no mundo e a natureza humana deste casal foi modificada. Também a natureza, de maneira geral, as plantas, as árvores, os animais, também a natureza deles também foram modificadas. E nesta ocasião, nós estudaremos especificamente sobre a natureza, o ambiente que nós estamos vivendo, as plantas, os animais, o que aconteceu após a queda do primeiro casal no Jardim do Éden. A leitura oficial principal dessa lição está em Isaías, capítulo 24, versículo 20, que vai dizer o seguinte: de modo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Aqui de maneira profética, o profeta Isaías já está nos dando aqui uma direção de que a terra ela passaria por algumas modificações, de que a terra ela será movida e removida, dando a entender que os desastres naturais iriam se intensificar ao longo da história. O profeta Isaías, um profeta levantado por Deus, um profeta messiânico que anunciou também a volta do Senhor Jesus, a vinda de Cristo na terra e aquilo que aconteceria. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, que ele diz está consumado, a natureza se manifestou, que foi o que aconteceu quando as pedras tremeram, e aconteceu um grande terremoto após Jesus Cristo ter morrido. Até a própria natureza se manifestou. Simplificando, para que nós entendamos que aquilo que a natureza faz está debaixo da permissão de Deus, está debaixo da permissão do Senhor. E ela está sofrendo com o pecado que entrou no mundo. Vamos entender melhor sobre essas questões nos nossos pontos e subtópicos da nossa lição. O sintetizando da nossa lição vai dizer: Deus criou o mundo pacífico e harmonioso. O leão e o cordeiro pastavam juntos. A cobra brincava com o coelho. Aqui é o nosso resumo do sintetizando da nossa lição, falando que antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, o mundo era harmonioso, ou seja, tinha plena paz. O próprio Deus descia todos os dias para conversar com Adão, e ele tinha uma comunhão plena com o Senhor. E a paz no mundo, na natureza, era também de maneira exata, de maneira forte. E essa paz trazia uma harmonia em todo o planeta. Em Isaías 11:6, vai dizer que os animais tinham harmonia. O leão, ele pastava junto com o lobo, a cobra pastava junto com as ovelhas. Não tinha os predadores que nós conhecemos hoje. O leão, ele não era predador. Os animais, eles se alimentavam somente de ervas,
né, de ervas, né, e de plantas, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 30. Nós vimos aí nesta passagem bíblica que Deus criou as ervas para que os animais pudessem se alimentar, e não somente os animais, também nós, os homens, né, se alimentar de frutas, verduras e ervas. No início foi assim. Porém, após a queda do primeiro casal, o pecado entrou no mundo, né, os animais ficaram ferozes, nós começamos a comer alimentos, melhor dizendo, comer carnes, e as plantas e a natureza começou a se autodefender. É o que diz também em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que a terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado do ser humano. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, versículo 19 e 23. Né? Eu aconselho os irmãos a lerem, porque vai falar aqui da expectação da natureza, né? Falando aqui da vontade, entre aspas, da natureza em ser liberta do pecado, em ser liberta da escravidão, né? E alcançar novamente a paz e a harmonia que existia lá no Jardim do Éden. Os pontos da nossa lição, os subtópicos, vai tratar melhor sobre alguns assuntos. Primeiro ponto vai dizer a natureza e a queda. A queda gerou separação entre Deus e os homens, bem como entre os semelhantes criados à imagem de Deus, deixando sem referência na vida e, portanto, egoístas. Né? O pastor Agnaldo Betti, ele cita que após o pecado entrar no mundo, né, o homem se separa, a sua comunhão plena com Deus é separada e abre-se no seu coração um vazio imenso, um vazio né, grande. E este vazio, né, que era preenchido por Deus, agora né, o homem vai começar a buscar coisas para poder preencher esse vazio. Por isso que nós vimos, às vezes, o homem buscando dinheiro, né, querendo ser rico, querendo se satisfazer pessoalmente com algumas coisas deste mundo. Por que acontece isto? Por causa do vazio que está no seu coração, por causa do vazio que foi aberto após o distanciamento desta pessoa com Deus. E este vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Este vazio só é preenchido porque esse vazio está no tamanho da presença do Senhor Jesus. E isto acontece, meus queridos irmãos, acontece muitas das vezes por causa do nosso distanciamento. Não é Deus que se afasta de nós, mas é o próprio homem que se afasta de Deus. E isto causa consequências severas, tanto na sua vida né, psicológica, na sua maneira de pensar, quanto também na sua maneira de viver. Agora, o homem foi colocado lá no Jardim do Éden para cuidar da terra, para cultivar a terra. E ele não teria sofrimento nenhum né, cuidando desta terra. Isto era uma bênção para o homem. Porém, após a sua queda, né, o próprio Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. É o que diz Gênesis 3,17. E a natureza até hoje, por causa da queda do homem, está gemendo e suportando as angústias, né? Até que seja redimida do cativeiro da corrupção, é o que diz Romanos capítulo 8, versículo 21 e 22. Mas o que é natureza? É a primeira definição deste ponto. Qual é a definição da natureza? Subtópico primeiro vai dizer, pastor Claudio Nouro de Andrade, assim define a natureza. Conjunto das coisas criadas por Deus, compreendidas na dimensão física, no universo, flora, fauna, né, minerais, corpos celestes e também o ser humano. O ser humano é a coroa né, da criação de Deus. Né? Deus criou o ambiente, criou o mundo e, por fim, ele colocou o ser humano para habitar neste ambiente, provando aí que nós somos seres especiais, somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E o próprio Deus, ele nos criou com todo cuidado e nos colocou em um ambiente agradável
para que nós possamos ainda mais glorificá-lo, o seu nome. Subtópico 2 dessa lição vai dizer: exagero ecológico, o perigo do panteísmo. O que é o panteísmo? Os cristãos amam a natureza, mas não o adoram, como fazem os panteístas, os quais acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. Né? A palavra panteísta, né, traz essa interpretação de que eles acreditam que tudo é o próprio Deus. Deus não é espírito, conforme a palavra de Deus nos diz, que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão ele em espírito e em verdade. Palavras de Jesus Cristo, conversando ali com a mulher samaritana. E os panteístas, eles acreditam que Deus é físico, né? A natureza, os animais, tudo que existem, né, é Deus, né, se manifestando ao homem. E por este motivo, eles adoram a natureza. Né? Eles não acreditam que a natureza é criada por Deus, foi criada por Deus, mas a própria natureza é o próprio Deus. E este erro, meus queridos irmãos, nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que é gravíssimo diante dos olhos do Senhor, porque a natureza é um ser criado por Deus, assim como eu, assim como você, meu querido aluno e professor. Nós fomos criados por Deus. E a criatura, ela não pode adorar outra criatura, mas a criatura deve adorar somente o Criador. A criatura não pode, né, se ajoelhar e prestar um culto a outra criatura, não, mas deve sim prestar um culto a quem criou todas as coisas, que foi o nosso Deus. E o Deus é o Criador da natureza. Por isto, nós não adoramos a natureza, né? 2 exemplos de culto ou adoração à criatura, à natureza que nós vimos, que temos como exemplo, por exemplo, os 2 filmes clássicos Pocahontas e Avatar, que de maneira sutil, não de maneira explícita, mas traz essa ideia de adoração e de culto às coisas criadas, à natureza criada, né? Mas nós entendemos que isto não pode acontecer e todo cristão ele deve adorar somente a Deus. Ponto 2. A mudança genética. Como eu falei para os irmãos no início, houve mudança genética na natureza, no ser humano e em todas as coisas que foram criadas por Deus por causa do pecado do ser humano. A primeira que nós vimos aqui aconteceu na serpente, né? Quando Deus desce para conversar com Adão, e Adão se esconde, tenta se esconder, tem medo de Deus, e Deus inicia o diálogo com Adão, né, perguntando se ele tinha comido do fruto proibido, né? Ele começa então a colocar culpa na mulher, e a mulher coloca a culpa na serpente, né? E a serpente, ela, no nosso primeiro subtópico, foi o que aconteceu, teve uma mudança genética na serpente. Como consequência do pecado, Deus amaldiçoou a serpente. Ela devorante rastejaria e também comeria da poeira todos os dias da sua vida, conforme Gênesis 3,14. Dá-se a entender em Gênesis 3,14 que a serpente ela não rastejava pela terra, mas após a maldição do próprio Deus a este animal, ela começa a se rastejar. Por isso, meus queridos irmãos, que todos os dias, até nos dias atuais, nós vimos, né, as serpentes se rastejando. Então houve aí uma mudança genética na serpente. A outra mudança genética, que é o nosso segundo subtópico desse ponto número 2, foi na mulher, que vai dizer, na semente, se na serpente a alteração aconteceu de maneira de se locomover, na mulher, a mudança no seu sistema reprodutor, conforme Gênesis 3,16, que foi, né, sentir dores no parto. Ela, quando iria se multiplicar, porque Deus deu esta ordem para o casal se multiplicar na terra, eles não sentiriam dores, porque o seu corpo era perfeito, o ambiente era perfeito, a harmonia de paz era perfeita, não existia dor,
né, sofrimento no Jardim do Éden. Após a queda, né, a mutação genética na esposa de Adão, na mulher de Adão, foi ela sentir dor e o desejo, né, dor na hora do parto, na hora de se multiplicar, na hora de ter um filho, e também o desejo dela agora passaria a ser do seu marido, agradar o seu marido. Terceiro subtópico é também uma das causas, né, consequências do pecado, foi a mudança genética nos vegetais. Os animais e as plantas também tiveram mudança genética. Também nas plantas aconteceu uma mudança importante, o surgimento de espinhos e cardos, que são um mecanismo de defesa contra as agressões a outros seres vivos, conforme 3:18. Eles começaram a ter espinhos, cardos, para se defender. A própria natureza criou um sistema, um mecanismo de autodefesa, sabendo que o homem, ele não era mais um homem pacífico, mas o homem se tornaria egoísta, né? E procuraria a todo custo se alimentar, fazer com que ele pudesse sobreviver em qualquer situação, em qualquer circunstância. Com isso, Deus estava dizendo que a natureza dali em diante se tornaria hostil. Espinhos e cardos seriam produzidos pelas plantas, devido à maldição que foi determinada sobre a terra por causa do homem. Terceiro ponto, cativeiro da natureza. A natureza em escravidão é o segundo subtópico. O poder destruidor demonstra um ciclo de morte da natureza no nascimento e desenvolvimento, morte e decomposição. Não se trata de evolução, nem de seleção natural, mas de degradação, de tragédia. A própria natureza agora, após a queda, ela iria nascer, crescer, reproduzir e morrer. Com o pecado trouxe também a morte para todos os seres viventes. Os seres viventes que Deus criou são os animais, os répteis, a própria natureza e também o ser humano. No verso 21 da nossa leitura bíblica em classe, diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria natureza tinha essa esperança de ser libertada da corrupção que entrou em todo o gênero criado, todos os seres vivos, por causa da desobediência de dois casais, do primeiro casal, da coroa da criação, que não se atentou em obedecer os mandamentos do Senhor, e as consequências foram severas. E nesta oportunidade, nós estamos vendo aqui as modificações genéticas que aconteceram aqui na natureza, né? Podemos até pensar e entender que se o homem não tivesse pecado, a natureza ela era harmônica em todos os sentidos, né? As plantas, os animais, né, seriam harmônicos em todos os sentidos. Não existiriam predadores, não existiria morte na natureza, nos animais e também nos seres humanos. A morte só passou a existir após a queda do primeiro casal. E a morte então começou a reinar no mundo sobre todos os homens e todas as mulheres e todos os animais. Por isto que nós morremos, e porque nós viemos do pó. O homem veio do pó e o pó voltará. Porém, há uma parte imaterial que sobreviverá e estará com Cristo, caso ele tenha aceitado através da fé, né, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ponto 2, né, da nossa lição, subtópico 2, natureza que geme. Em decorrência desse drama, toda a natureza geme e sofre, conforme Romanos 8:22. Ela espera ansiosamente a libertação. Ela está gemendo. Toda a terra está gemendo
como uma mulher que está prestes a dar à luz, sentindo dor de parto, a terra também está gemendo, esperando o grande momento do arrebatamento da igreja e que Cristo e o momento em que Cristo restaurará todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 51, vai dizer que o ser humano, o corpo do ser humano, ele será transformado na ocasião do arrebatamento da igreja. O corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O corpo carnal se revestirá do corpo celeste, né? Sem dor, sem pecado, sem mais a canseira, né? Fadiga. Né? O corpo será um corpo perfeito diante dos olhos do Senhor na ocasião do arrebatamento da igreja. E na restauração do corpo do ser humano, toda a natureza também ela será restaurada para a glória de Deus Pai. Terceiro subtópico, a natureza que espera. A natureza que, com a estrela, aplaudiu o nascimento do Filho de Deus, que protestou também com veemência quando a morte de Jesus, conforme Mateus 27, 41 e 51 a 53, ressurgirá por fim em harmonia para sempre. Né? Deus criará um novo céu e uma nova terra, conforme Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 8. Deus restaurará todas as coisas, e todas as coisas serão redimidas, serão restauradas conforme no Jardim do Éden, no final do fim dos tempos, no final dos tempos aqui nesta terra. E eu espero ansiosamente por este momento. Você, meu querido professor, aluno, também deve esperar ansiosamente por este momento, porque será um momento de glória de Deus, a qual nós viveremos com Ele para sempre, sem mais dor, sem mais tristeza, sem mais rancor, sem mais esses sentimentos que de uma vez ou outra nos perturbam, né? Mas Deus nos ajuda e nos dá a força para continuar, a força para prosseguir, sabendo que nós esperamos esta tão rica esperança de sermos restaurados novamente para termos uma comunhão plena, perfeita com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos falhos, nós cometemos falhas. Não se julgue por causa de uma falha, mas saiba que no final de todas as coisas, tudo será restaurado. Tá bom, meus queridos irmãos? Se você ficou até aqui, gostou dessa videoaula, escreva aí nos comentários abaixo. Irmão Márcio, eu fiquei até aqui. Tá bom? Que Deus continue te abençoando grandemente. E na próxima lição nós veremos mais sobre a queda desses primeiros casais. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.